Olá, queridos amigos, que alegria, que privilégio poder fazer parte deste programa semanal ABC do Espiritismo, que vai ao ar pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz. É uma honra poder fazer parte deste projeto que há quase 10 anos está no ar, levando uma mensagem simples, uma mensagem de amor, uma mensagem de reflexão. Nesses últimos anos, tanto eu quanto meu pai, estamos nesta dobradinha entre o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. É uma grande alegria nós podermos fazer parte deste projeto que, para mim, tem repercutido muito, tem me trazido um manancial imenso de conjecturas que, lendo em casa, eu não faria, mas que, amparado neste estúdio pelos benfeitores amigos, eu estou tendo a oportunidade de ver o que não via, de compreender o que não compreendia e de dar valor e importância a determinadas matérias que comumente eu não daria. Mas antes de entrarmos no tema proposto, eu gostaria muito de falar do meu mais recente livro, o livro Sinais da Vida. É um livro composto por 66 capítulos, cujo objetivo e foco é divulgarmos a doutrina espírita por meio de frases curtas, que vão ao encontro do leitor, espíritas e não espíritas. Então, se você puder adquirir a obra, estará nos ajudando também na manutenção, hoje, das 3 toneladas de comida que fazemos todas as terças, todas as quintas e todos os sábados. E ao adquirir uma obra, automaticamente você estará nos ajudando. Então, a sua ajuda ela é muito importante. Hoje veremos algumas questões do Livro dos Espíritos. Vamos ver o livro 3º, capítulo 5º, Lei de Conservação. Item 3º, Gozo dos Bens da Terra. Questão 711. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Resposta. Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode impor um dever sem conceder os meios de ser cumprido. Então, o trabalho digno, o trabalho honesto, no mundo sob as bases em que vivemos, é necessário o trabalho para a nossa própria manutenção, para a nossa própria subsistência. O que o Evangelho nos alerta é para não pegarmos mais uma oportunidade reencarnatória e diminuí-la pelo apego excessivo ao que o mundo material pode nos dar. Tem pessoas que, na ânsia de fomentar o materialismo, se ausenta de casa, não vê os filhos crescerem, não vê os familiares quando precisam do nosso apoio, do nosso auxílio, vivem exclusivamente o que o mundo material oferece, não consegue ver nada além do que o dinheiro pode nos conferir. É aí que o Espiritismo pede para tomarmos cuidado. Nós somos usufrutuários e não donos, como a palavra nos ensina. Dono é algo que é meu e que só passará adiante se assim eu desejar. Nada é nosso. Hoje eu estou aqui, amanhã poderei não estar. Hoje eu estou com o raciocínio contínuo, amanhã eu posso ter um problema neurológico dependendo de outras pessoas para tomar decisões por mim. Então nós temos que viver o hoje, aproveitar o agora e vermos que o que o mundo material pode nos oferecer é extraordinário, mas desde que haja moderação, desde que eu não me comprometa, desde que eu não comprometa a minha saúde, desde que eu não comprometa a minha relação e o equilíbrio do meu lar, desde que para eu ter eu não tenha que diminuir o próximo, passar por cima do próximo. São pequeninos alertas que temos recebido desde que o Espiritismo veio
a terra. Questão 712. Com que fim Deus fez atrativos os gozos dos bens materiais? Resposta: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e também para o provar na tentação. Então nós lembramos do jardim edênico, nós vamos relembrar de Adão e vamos relembrar de Eva. Então ela podia fazer tudo no paraíso, exceto comer a maçã. Tudo estava permitido a ela. Ela podia fazer o que quisesse, só não podia pegar o fruto proibido. E ela caiu na tentação. Então aqui é uma analogia que eu faço à resposta da espiritualidade. Então, por que nós temos instintivamente esta atração pelos gozos terrenos? Por duas coisas. Se não fosse essa atração, perderíamos a motivação para viver. Então, temos esse combustível intuitivo para que nós não caiamos no desânimo e tenhamos uma sociedade na inércia, sendo que sem trabalho e sem movimentar a economia, não se gera saúde, não se gera a segurança pública, não se gera a educação, não se gera os avanços. Então o dinheiro precisa circular e só circula trabalhando, adquirindo, comprando, vendendo, movimentando de modo geral. O grande problema é a continuidade da resposta. É quando o Espírito diz assim, e também para provar na tentação. Então os bens que a terra nos dão, o dinheiro de modo geral, ele não é bom e ele não é ruim, ele é neutro. O que eu faço do dinheiro ou dos bens que Deus me deu é que vai poder mostrar minha grandeza de alma ou a minha pequenez. O dinheiro não é problema, nunca foi. Graças ao dinheiro nós podemos dar uma educação às gerações futuras. Graças ao dinheiro nós podemos injetar milhões e milhões nos laboratórios e descobrirmos curas para doenças incuráveis até então. Graças ao dinheiro, nós podemos equipar salas e formarmos museus e apreciarmos a arte. O dinheiro não é o problema. Nunca foi. O dinheiro não é amaldiçoado, o dinheiro não corrompe. É a forma que eu uso ele. Eu posso me corromper, mas é pelas portas que eu já tenho aberto em mim. Chico Xavier, por exemplo, foi tentado materialmente falando de toda sorte. Ofereceram para ele um salário vultoso para dizer que tudo que ele havia escrito era da cabeça dele. Ofereceram um caminhão de dinheiro para que ele renunciasse ao mandato mediúnico. Ofereceram ajudar toda a família do Chico, que era pobre, a troco dele abandonar o espiritismo. E quando eu estou falando de muito dinheiro, é muito dinheiro mesmo. Não é pouco, não. Então, quando a pessoa tem tendência ao materialismo, a ser corrompido, fatalmente será corrompido. Porque o mundo ele nos apresenta as suas tentações diariamente. É uma nota de R$50 que está no chão e não aparece o dono. É um troco a mais que nós recebemos no supermercado. É uma oportunidade de enganar o governo e pagar menos imposto quando nós temos que fazer a nossa declaração do imposto de renda. Então esses pequenos jeitinhos que nós vamos criando para nós mesmos, nada mais é do que eu pegar o dinheiro e fazer dele um mau uso. Mas ele é neutro. O dinheiro não é bom e o dinheiro não é ruim. O dinheiro é neutro. E vai do meu grau espiritual definir que rumo que eu vou dar para ele. Questão 712A, acompanhada de uma colocação de Allan Kardec. Qual o objetivo dessa tentação? Resposta: desenvolver a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Comentário do codificador. Se o homem não fosse instigado ao uso dos bens da terra, senão em vista da sua utilidade, sua indiferença poderia ter comprometido a harmonia do universo.
Deus lhe deu o atrativo do prazer, que a solicita a realização dos desígnios da providência. Mas por meio desse mesmo atrativo, Deus quis prová-lo também pela tentação, que o arrasta ao abuso, do qual a sua razão deve livrá-lo. Aqui no Centro Espírita, nós, a pedido mesmo do Dr. Adroaldo e da própria mensagem de Allan Kardec, nós não pedimos nada para ninguém. Cada um ajuda se puder. Ninguém é obrigado a ajudar uma instituição, ninguém é obrigado a ajudar um familiar doente, ninguém é obrigado a ajudar um pedinte na rua que está pedindo uma esmola, não é. Só que conforme nós vamos interagindo com essas respostas, o porquê nós temos a tentação? Resposta: desenvolver a razão que deve preservá-lo dos excessos. Todos nós temos inteligência. O que cabe agora é utilizá-la com sabedoria. O que cabe agora é utilizá-la com amor e dar um sentimento útil para a nossa inteligência, para a nossa energia, para a nossa saúde, para o nosso recurso, para o que Deus nos permite gozar na terra. Esse é o convite que nós temos hoje. De resto, tudo vai passar. Nada vai conosco. Eu vejo as pessoas brigando por cargo. Olha, o cargo vai ficar e a pessoa vai partir. Eu vejo as pessoas, irmãos, não se falando por conta de 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais. É dinheiro, é muito dinheiro. Mas será que vale a pena brigar? Deixar de visitar o irmão? Deixar de visitar a irmã? Deixar de visitar o pai por conta de dinheiro? Será que vale a pena deixarmos de valorizarmos a família por acharmos que o outro recebeu mais do que nós? Será que não é momento de amadurecermos o nosso pensamento e o nosso raciocínio e nos tornarmos verdadeiramente criaturas mais preparadas para lidarmos com as adversidades da vida? Será que eu não estou caindo também nas tentações e não estou percebendo? Será que eu não estou sendo envolvido pelas teias do materialismo em mais uma existência, levando a minha pouca fé, levando a minha pouca espiritualidade e eu imaginando que é uma grande vantagem? Será que em vez de realmente ser uma grande vantagem, não está tirando do caminho que tem me gerado paz, equilíbrio, serenidade? Então essas tentações, nenhum de nós está livres dela. Nenhum de nós, nem aquele que ganha pouco e nem aquele que ganha muito. Tem pessoas que falam assim, eu ganho pouco, então não tem a tentação. Depende de quanta coisa que a gente não faz do nosso dinheiro, ganhando muito ou ganhando pouco, que não precisaria. Que não soma, que não constrói, que não traz nenhum proveito. Garanto que muitas coisas que a gente utiliza o recurso no nosso mês poderiam ser evitadas. Mas o assunto é palpitante, o nosso tempo é curto, nós vamos para o intervalo e já continuaremos nesta temática. Voltamos com o programa ABC do Espiritismo. Então, será que no nosso dia a dia nós também não temos o que mudar? Será que nós também não temos o que, olha, será que eu também não sou consumista? Será que eu também não compro um monte de coisa ao longo do mês que não tem finalidade? Depois chega na hora de ter que comprar um remédio, na hora de ter que fazer um tratamento, na hora de ter que ajudar um familiar e nunca tenho? Será que não é momento também, à luz do Espiritismo, de analisarmos o que realmente eu preciso? O que realmente é importante para mim? Um dia chegou uma mulher para o Chico e disse assim, Chico, eu contei na semana passada e eu tenho no guarda-roupa 100 pares de sapatos. O Chico brincou com ela dizendo, ai minha filha,
eu não sabia que você tinha 200 pés. Quem diz assim, olha, você vai levar a vida toda e pode ser que nem use os 100 pares de sapatos. No lugar dos 100 pares de sapatos, quantas pessoas não poderiam ser agraciadas com remédio, com cobertor para o frio, com o enxoval de uma criança que está para nascer e a mãe é pobrezinha, não tem. O cuidado e o olhar perante a própria mãe gestante. Às vezes a família toda envolve em torno daquela criança e esquece da mãe. Então nós precisamos ter este olhar mais social e menos egoísta. Questão 713. Os gozos têm limites traçados pela natureza? Resposta: sim, para vos mostrar o termo do necessário, mas pelos vossos excessos chegais até o aborrecimento, e com isso vos punis a vós mesmos. Então tem pessoas que são infelizes pelas próprias escolhas. Tem pessoas que estão em depressão neste momento porque não pode viajar para o exterior. Tem pessoas que estão neste momento depressivas porque está vendo um vizinho tendo um carro melhor do que o dele ou dela. Tem pessoas que estão aflitos, estão entrando em dívidas para manter o filho em determinada escola e não tem dinheiro para manter naquela escola, mas por status quer ali manter. Então essas coisas, sai um celular novo, a pessoa endivida para ter o celular novo, sai uma televisão maior, a pessoa endivida para ter uma televisão maior. Então essa pessoa, ela é uma pessoa que não é feliz, porque está sempre em dívidas, dívidas que não precisaria ter. Dívidas que se ela soubesse, olha, minha condição é essa, eu tenho que viver com o que eu tenho, e eu vou ser feliz com o que eu tenho. A maioria das pessoas são infelizes porque querem projetar uma vida que não tem condições para ter. Olha para aquele familiar que às vezes tem mais e fala assim, poxa, feliz é ele que tem isso, que tem aquilo. Então, a espiritualidade já nos dá a receita da felicidade. Quer ser feliz? Seja com o que você tem, com o que você é. Não crie ilusão. Ah, meu carro, olha, vamos ter o carro que é compatível. Não tem um carro, vamos andar de ônibus, vamos andar de metrô, vamos andar de bicicleta, vamos andar a pé. Às vezes eu vejo, não é? Aqui num país de terceiro mundo igual o nosso, com a pobreza que nós temos, com a dificuldade que nós temos, queremos andar de carro toda hora. Lá, por exemplo, em Amsterdã, na Holanda, quando eu tive a oportunidade de fazer algumas palestras, olha, é calor, é frio, é sol, é chuva, é aquela chuva de bicicletas na rua, pessoas ricas e menos ricas. E aqui no Brasil, e olha que Amsterdã é uma cidade grande também, e aqui no Brasil, um país emergente, um país de terceiro mundo, um país em que temos sérias dificuldades econômicas, às vezes eu tenho um carro bom na garagem e não tenho nada na geladeira. Então essas incompatibilidades que nós vivemos, precisamos repensar um pouco. Precisamos analisar se não estamos também sendo infelizes por omissão, por excesso, por querermos ter uma vida que nós não temos condições. Tem pessoa que quer ter roupas de marca, mas não tem condição para ter roupa de marca. Tem pessoas que querem ter sapatos de marca, mas não tem condição para ter. E se frustram, e brigam com Deus. E se tem a porta da depressão aberta, se tornam depressivos, negativos, melancólicos. Então nós temos que tomar um pouco de cuidado e vivermos com o que temos. A partir do momento que eu olho para o que eu tenho, eu olho para o meu carro e falo, esse é o melhor carro que eu poderia ter. Eu olho para o meu guarda-roupa, vejo as minhas roupas lá e falo, essas são as melhores roupas que eu poderia ter. Eu olho para o meu trabalho e falo, hoje esse é o melhor emprego que eu poderia ter. Eu passo a me tornar uma pessoa feliz. Ah, eu vou ser conformado com a vida? Não. Se eu posso ter um emprego melhor, vou para esse emprego melhor.
Se eu posso ter uma fonte de renda digna, honesta, que vai me dar uma qualidade material de vida melhor, que eu tenha. Todas as pessoas que passaram trabalhando ao meu lado, eu sempre disse, não se apeguem a mim ao trabalho. Se aparecer uma coisa melhor e que vá te ajudar materialmente, vai. E eu vou ficar feliz, porque você vai crescer. Você vai ganhar coisas que às vezes a gente não pode te dar. Você tem que ser feliz mesmo. Às vezes a gente se apega muito a determinadas coisas. Então nós temos que ter essa mente aberta. Essa mente que nos envolve no dia a dia. Vamos continuar. Questão 714. Que pensar do homem que procura nos excessos de toda espécie um refinamento dos seus gozos? Resposta: pobre criatura, que devemos lastimar e não invejar, porque está bem próximo da morte. Olha a pergunta. As pessoas que abusam dos excessos, bebem, usam drogas, usam equivocadamente o sexo, abusam de toda sorte. Como é que a espiritualidade vê ele ou vê ela? Como um potencial ao suicídio inconsciente. Está utilizando equivocadamente a sua oportunidade terrena. Eu me lembro do livro Obreiros da Vida Eterna, que eu estudei com o meu pai aqui pela TV A Caminho da Luz, e lá tem um capítulo, fala de uma mulher que ela teve 4 filhos, e pelo excesso de mimo, os 4 se perderam. Nas drogas, no sexo, no dinheiro, no materialismo, em tudo que podia se perder, aqueles 4 se perderam. Foi tão grave a decadência moral deles que eles não foram nem para o umbral, foi para as trevas mesmo. E aquela mãe não era uma mulher ruim, mas pelo excesso de mimo, ela desviou o caminho dos filhos. Ela trabalhou por 40 anos no mundo espiritual e ela viria novamente com os 4 filhos numa condição paupérrima, ficaria viúva muito nova, 2 não andaria e teriam grandes problemas mentais, um teria apenas problemas mentais e uma outra que seria a menos comprometida, mas que seria uma vida para os 5, os 4 filhos mais a mãe, muito sacrificiosa, muito difícil, muito delicada. Aos olhos de quem não compreende a reencarnação, vai ser uma vida o que? Olha, que castigo. De castigo não tem nada. De castigo não tem nada. É uma oportunidade para o crescimento daquele próprio espírito. Então eu tenho percebido, por essas respostas, por essas perguntas, que viver aqui, a palavra-chave é o equilíbrio. O equilíbrio. Quantas vezes não perdemos a nossa existência pelo desequilíbrio das emoções, pelo desequilíbrio do comportamento, pelo desequilíbrio da forma de nós agirmos e nos comportarmos. Então esse desequilíbrio tem nos levado invariavelmente ao sofrimento, à falta de realização. Reparamos sempre o que falta e não agradecemos o que temos. Somos infelizes porque buscamos na vida o que naquela encarnação não vamos ter. E frustramos, decepcionamos, magoamos, somos magoados. Então como é que a espiritualidade nos convida a ver esta existência? Um dia, Chico Xavier foi perguntado, você é feliz, Chico? Chico disse assim, eu sou muito feliz, porque eu aprendi a viver com o que eu tenho. E a última questão de hoje é acompanhada de uma colocação de Kardec, 614a. É da morte física ou da morte moral que ele se aproxima? De uma e de outra, é a resposta. Comentário de Kardec. O homem que procura nos excessos de toda a espécie um refinamento dos gozos, coloca-se abaixo dos animais, porque estes sabem limitar-se à satisfação de suas necessidades. Ele abdica da razão,
que Deus lhe deu para guia, e quanto maiores forem os seus excessos, maior é o império que concede a sua natureza animal sobre a espiritual. As doenças, a decadência, a própria morte, que são consequência do abuso, são também a punição da transgressão da lei de Deus. Então, a transgressão da lei de Deus tem nos levado em muitas existências a nos afastarmos do lado espiritual e permitimos que o lado animal ele gere os seus frutos, ele promova os seus frutos, ele transforme a sua forma de agir e de pensar. Então eu vejo neste capítulo os gozos dos bens terrenos um alerta. Não é para mudarmos, não é para termos medo, não. Mas se tivermos os ouvidos para ouvir e os olhos para ver, é um grande convite a vivermos o mundo e a não nos iludirmos pelo mundo. Estamos caminhando para o término de mais um programa ABC do Espiritismo. Eu agradeço muito a você que tem me acompanhado, agradeço muito a TV Mundo Maior, a TV A Caminho da Luz, aos bons espíritos que mais um dia, com tanto amor, nos envolveram e que tenhamos uma continuidade de semana de muita paz, refletindo, analisando, interiorizando a mensagem que hoje nos chega. Quem sabe por meio dessas perguntas e respostas não podemos dar um outro caminho à nossa própria evolução. Uma boa semana a todos e até o nosso próximo encontro.